irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo o evangelista Gaspar Gonzaga, que fez a pré-aula desta semana, por sinal uma pré-aula extremamente abençoada. Os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de assistir, que estejam indo lá em nosso canal, no canal da igreja, no YouTube, e estejam assistindo aquela pré-aula, né, que com certeza será de grande aproveito para o elevo espiritual e também para que possamos ficar inteirados da nossa lição, que é a lição de número 5. Nós estamos aprendendo neste trimestre com algumas mulheres da Bíblia Sagrada. E nesta oportunidade, na lição de número 5, nós estaremos aprendendo com Ruth, né, a Moabita. E nós vamos ver durante esta semana, e como vimos também na pré-aula, e com certeza iremos ver na escola bíblica, né, onde estaremos aprendendo com mais tempo, o motivo pelo qual a Bíblia sempre, quando vai dizer Ruth, faz questão de fazer referência, né, que ela era moabita, Ruth a Moabita, né, que ela era de Moabe. Somos gratos a Deus por esta oportunidade, grato a Deus por este trimestre comentado pelo professor Lorival, trimestre esse que tem abençoado grandemente, não somente as irmãs, as quais são mencionadas, né, as quais, podemos dizer assim, está sendo direcionado e todo este trimestre, mas toda a igreja tem muito a aprender com estas lições que foram extremamente abençoadas. Eu estava vendo o pastor Aldair Gonçalves Dias, nosso pastor presidente, falando no respaldo na escola bíblica de quarta-feira, que ele fica maravilhado, né, com a riqueza de detalhes, né, que Deus dá para os nossos comentaristas, né, nesta feita o professor Lorival. E como Deus tem dado aos outros também, né, o pastor Jean Figueiredo, o pastor Gilvan Claro, que são nossos comentaristas também. Eu tenho certeza que Deus já preparou e já está sendo direcionado, né, o quarto trimestre. Com certeza também será uma bênção para as nossas vidas. Dito isto, nós estamos na lição de número 5, lição essa que será lecionada nas igrejas do nosso ministério, que aos domingos será dia 3 de agosto de 2025. Como eu disse, nós vamos aprender com Ruth. A leitura diária de ontem foi com o presbítero Samuel e vice-pastor ali na Ureni 3. Ele fez a leitura diária de ontem, né, segunda-feira, e que Emelec e a família peregrinaram nos campos de Moabe. E nós vamos ver hoje, terça-feira, Ruth 1, capítulo 1 e o versículo 6. Vamos para a Bíblia Sagrada. Está escrito, capítulo 1 e o versículo 6 de Ruth. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Nós vimos aqui, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, este livro de Ruth, que está aqui entre os livros de Juízes e o livro de 1 Samuel. Este livro de Ruth, conforme já dito, ele é atribuído, a tradição judaica atribui ele a Samuel. Samuel escrever este livro, visto que ele está aqui no período dos Juízes, né? Entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. Então se atribui a Samuel a autoria deste livro. E nós vimos ontem aqui, quando o presbítero Samuel coloca que houve uma seca, houve um castigo, vamos dizer assim, vindo da parte de Deus, porque no período dos juízes, levantava um juiz que fazia a vontade de Deus, assim como no período dos reis também, e Deus era favorável ao seu povo, mas não obstante isso, levantava outro que não fazia a vontade de Deus, e Deus castigava novamente o seu povo. E nós vimos aqui que este período aqui, que o livro de Ruth foi escrito, é um desses períodos de que o povo estava sendo castigado. Os midianitas, alguns vão dizer que é naquele período que os midianitas
né, saqueavam ali a terra de Israel. Se nós formos ver, tem base, porque o livro de Ruth está entre o livro dos Juízes e o livro de 1 Samuel, que é o período ali em que este castigo vinha até o povo. E nós vimos aqui, meus irmãos, que conforme o presbítero Samuel disse ontem, faltou o pão na casa do pão. Em Belém faltou o pão. Em Belém o povo estava passando por necessidade, por dificuldade. Então a Bíblia vai nos narrar que este homem chamado Elimeleque, juntamente com a sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, eles saem da terra de Judá. E a Bíblia vai narrar que estando eles ali um curto período de aproximadamente 10 anos, estando eles ali, Elimeleque morre. E muito breve também, os 2 filhos de Noemi se casam e logo vêm a falecer. Isso acontece, a riqueza de detalhe é tanto que isso acontece, no versículo 3 já vai dizer que e morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos. Ou seja, no terceiro versículo aqui do livro de Ruth, o seu esposo que tinha saído para peregrinar nas terras de Moabe, ele já vem a falecer. E a Bíblia vai nos dizer aqui que no versículo 4, os 2 filhos de Noemi vão casar com Orfa e Ruth. Aqui no versículo 4 entra Ruth na história. No versículo 4 aqui, Ruth, ela passa a fazer parte da vida de Noemi. Como? Se casando com um dos seus filhos. E já no versículo 5, observa que é rápido, não tem... No versículo 5, os 2 filhos, Malom e Quilion, também morrem. Quando eles morrem, ficam 3 viúvas em uma casa só. Agora Noemi vai passar pela mesma dor 3 vezes em menos de 10 anos. Imagina os irmãos, a dor que essa mulher não sentia. Em menos de 10 anos, a terra, ela teve que sair da terra dela, ou seja, do seu ambiente de conforto. Em menos de 10 anos, o seu esposo morre, não obstante a dificuldades que eles estavam passando, porque se faltou o pão na casa do pão, se faltou alimento, eles tiveram que sair da sua terra para ir para a terra, digamos assim, dos inimigos, que Moabe sempre foram, os moabitas sempre foram inimigos do povo de Deus. E tanto é que Deus ele vai dar uma ordenança, olha, não é para vocês deixar os seus filhos casar com as filhas do povo de outras terras, mas mesmo assim eles vão. A Bíblia não vai relatar o motivo pelo qual morre Elimeleque e morrem os 2 filhos dele também. A Bíblia não relata, mas certo é que ficou Noemi e suas 2 noras ali naquela casa. Imagine os irmãos, quando Noemi perde o seu esposo, a Bíblia vai dizer que logo após os 2 filhos dela casam. Então, aquele luto que ela estava passando, meio que teve uma fagulha de esperança. Por quê? Porque os seus filhos casaram. Então, logo virão netos, logo a linhagem estaria garantida, porque naquela época dava-se muito valor a essa questão, né, de dar continuidade na linhagem. Mas nós vamos ver que morre também os 2 filhos dela. E quando ela está em toda esta situação, a Bíblia vai dizer que ela ouviu falar. Então, nas terras de Moabe, ouviu-se falar que Deus havia visitado o seu povo, fazendo o quê? Dando-lhe pão. Olha, meus irmãos, que maravilha! Quando Deus visita um povo para trazer a provisão. Porque estava faltando pão na casa de Israel. Conforme o presbítero Samuel disse ontem, estava faltando pão na casa do pão. Hoje em dia, infelizmente, em muitas igrejas que eram para estar pregando o evangelho verdadeiro, está faltando este evangelho. Mas nós queremos crer que assim como este versículo disse, e visitou Deus o seu povo, eles ouviram falar que Deus havia visitado o seu povo e tinha dado pão novamente para o seu povo. Eu quero crer que Deus
pela sua infinita misericórdia, Ele vai visitar o seu povo. E novamente nós vamos ver uma geração se levantar, porque, como no respaldo também o pastor Aldair disse agora no domingo, Deus nunca vai ficar sem os seus remanescentes na terra. Deus nunca vai ficar sem aqueles que têm o pão verdadeiro do céu para apresentar para aqueles que estão famintos. A Bíblia vai dizer: vinde a mim, todos vós que estão cansados. Então nós sabemos que Jesus, Ele é o pão da vida. Nós sabemos que Jesus, Ele é o caminho. E a Bíblia está dizendo aqui que eles ouviram falar. Assim como o profeta vai falar: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos não só ouvir, mas assim como Noemi fez, e Ruth também. Eu não vou estar entrando em detalhe porque no decorrer da semana vai falar sobre Orfa, vai falar sobre as moças ajuntando, vai contar a história de Ruth. Mas hoje aqui nós estamos falando que ela ouviu na terra de Moabe que Deus havia visitado o seu povo. Que nos nossos dias o Espírito Santo de Deus possa continuar visitando a sua igreja, trazendo para nós renovo, trazendo para nós dons espirituais. Estão aí. A Bíblia Sagrada diz que os dons estão aí. Basta tão somente nós pedirmos que nós possamos ouvir. E que não só ouvir, mas que nós possamos testemunhar daquilo que Deus tem feito por nós, do muito que Deus tem feito no meio do seu povo, que só não percebe aqueles que não querem perceber, mas Deus tem sim operado grandes coisas no meio da sua igreja. Que nós possamos ser estes que vai levar esta boa nova. Olha, tem pão na casa do pão. Olha, tem um povo que ainda prega o evangelho verdadeiro. Tem um povo que ainda adora a Deus em espírito e em verdade. Tem um povo que ainda se preocupa com a maneira santa de adorar a Deus. Tem um povo que ainda tem pão quente do céu, não essas comidas esquentadas que tem por aí hoje, não. É pão da padaria celestial, e este pão, ele possa saciar a minha e a tua alma, porque Deus tem sim visitado o seu povo em nossos dias. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus continue nos dando graça. Deus continue visitando o seu povo e que nós possamos perceber que Deus está na casa. Aleluia! Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe os irmãos que são os comentaristas da nossa lição. Deus abençoe os professores que estarão lecionando essa lição de número 5. Que Deus esteja abençoando os alunos que estarão aprendendo. Quero pedir a Deus também que continue abençoando o nosso pastor presidente Aldair Gonçalves Dias. E na pessoa do nosso pastor, eu estendo aqui a todos os vice-pastores. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a cada um. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e que, se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem, nós estaremos aqui mais uma vez para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.